Olá, tudo jóia? Hoje nós iremos falar sobre livre-arbítrio. Temos? Não temos? Afinal de contas, realmente somos livres? A primeira coisa, quando nós vamos falar sobre livre-arbítrio, nós temos que entender o que é livre-arbítrio. Se na sua mentalidade você tem que livre-arbítrio é simplesmente a liberdade que você tem de escolher segundo a sua natureza, sim, então você terá livre-arbítrio. Mas se você analisar até no seu dicionário realmente o que é livre-arbítrio, aí você verá que não, você não possui livre-arbítrio. Porque livre-arbítrio, arbítrio é vontade, então, ou seja, vontade livre. Vontade livre para quê? Para escolher tanto o bem quanto o mal. É a capacidade que o homem tem de escolher tanto o bem quanto o mal. Aquela capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. E automaticamente, como um ser humano racional, você sempre escolherá o que é certo, se você tiver uma livre vontade, que é o livre-arbítrio. Mas o que a Bíblia diz sobre esse assunto, sobre livre-arbítrio? A gente, quando nós vamos decorrer sobre as páginas da Bíblia, a Bíblia irá nos ensinar que o homem, depois da queda, ele herdou uma natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa, ela sempre irá querer ir contra a vontade de Deus, ela sempre estará inclinada para o mal. Então, quando eu escolho fazer algo, eu estou escolhendo de acordo com a minha vontade e essa vontade caída. E a palavra do Senhor nos diz que a nossa natureza caída, que será o cerne dessa questão. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que, por natureza, nós não aceitamos as coisas de Deus. Existe sempre essa inclinação para ir contra a vontade de Deus. Herdamos isso de Adão, essa vontade pecaminosa. E em Romanos 8, Paulo irá nos dizer que a nossa carne ela não pode estar sujeita à lei de Deus. Mas e a responsabilidade moral do homem? Sim, ela existe. Nós temos que entender que independente se eu não consigo ainda escolher essa vontade de Deus, eu sempre estou indo contra a vontade de Deus, mas eu ainda continuo tendo a minha responsabilidade moral. Mesmo que eu não consiga realizar essa vontade de Deus, isso não me exime do dever que eu tenho como criatura. E qual dever é esse? O dever de agir e o dever de chegar diante de Deus um dia, que será o dia do juízo, e Ele literalmente julgar as minhas atitudes. Essas atitudes que eu faço através dessa vontade minha, dessa natureza, essa natureza caída. Todas as decisões que eu tomo por quê? Porque eu quero. Todas as decisões que eu tomo foi porque eu quis fazer essas coisas. Então eu sou responsabilizado moralmente por essas decisões que eu faço. E isso é que vai ser o cerne para o julgamento de todo ser humano. Mas e os textos então que falam sobre escolha? Você está falando então que não existe o livre-arbítrio, que a vontade do homem ela está corrompida e essa natureza do homem sempre quer ir contra aquilo que é de Deus. Então, ou seja, eu percebo que existe algo dentro de mim que sempre irá me levar para ao contrário da palavra de Deus, ao contrário da vontade de Deus. Então a minha vontade ela não é simplesmente livre, porque eu sempre escolho aquilo que é contra a vontade de Deus. Então nós percebemos que a minha vontade ela não é totalmente livre. Ela tem algo que prende ela, que é exatamente essa vontade e essa vontade de fazer aquilo que não vem de Deus. Mas tudo aquilo que eu faço de bom vem de Deus. Ou seja, é a graça comum de Deus que está na minha vida. É a graça comum que está na vida de todo ser humano. Ou seja, tudo aquilo que você faz de errado, moralmente é culpa sua. Mas aquilo que você faz de certo é a graça de Deus agindo sobre sua vida. Mas a gente pega e vê muitos textos bíblicos falando sobre a escolha que o homem tem. Como que Deus, então, sabendo que eu não posso escolher aquilo que é dele, como é que ele me pede, então, para fazer algo bom? Eu separei alguns textos aqui que Josué 25:15, ele fala assim, ó, escolha hoje a quem você serve. Ou seja, como é que Deus está colocando isso diante de mim, falando, escolha. Se a minha natureza sempre vai escolher aquilo que é contra ele. Outro texto fala assim, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato.
Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Como ele fala que eu estou à porta e é eu que decido se vou abrir ou não? Como é que é isso? Outro texto é João 3,18, quem crer será salvo, quem não crer já está condenado. Ou seja, ele deixou nas minhas mãos essa questão de crer. Então como é que ficam esses textos? Esses textos vão entrar exatamente aí na responsabilidade moral que um homem tem. Independente de qualquer coisa, o homem continua sendo responsável. E o fato dele não conseguir escolher a vontade de Deus não exime ele da responsabilidade. Por quê? Porque esses textos, exatamente eles que Deus irá usar para no dia do juízo você nunca vai poder dizer, eu não sabia. Ou seja, esses textos exatamente são aqueles que irão condenar você se você não aceitar a vontade de Deus na sua vida. Ou seja, Cristo a todo momento ele te chama e é ele mesmo, ele vai te dar essa vontade, ele vai literalmente trazer dentro de você a vontade de fazer a vontade dele, que é a graça comum. É Deus nos alcançando. A palavra de Deus é muito clara que ele fala que não somos nós que vamos a ele, mas é ele que veio a nós. Então até as suas atitudes, quando você escolheu, quando você creu, quando você aceitou a Jesus Cristo, veio dele e não da sua vontade, porque a sua vontade você não tem essa liberdade total de agir. Essa vontade que você acha que foi você que escolheu a Deus, não foi. Foi o próprio Deus que te escolheu. Então você não tem essa liberdade de fazer as coisas como você acha que tem. Esse livre-arbítrio que é pregado aí na sociedade. A gente vai ver aqui em Tiago 1, ele vai dizer exatamente isso. Que Deus ele não pode ser condenado, ele não pode ser culpado de você não aceitá-lo. Porque quem não aceitou foi você mesmo. Você tem a sua responsabilidade moral. E aquele que aceita, por incrível que pareça, é a graça de Deus sobre a sua vida. É Ele chamando, é o chamado eficaz de Deus sobre a sua vida. Mas então, se o homem não possui livre-arbítrio e eu tenho escolha, afinal, o que é isso? Nós chamamos isso de livre agência. Você tem uma liberdade de agir, você pode agir, você tem escolhas. E essas escolhas é que vão determinar a sua vida aqui e a sua vida espiritual após a morte. É essa liberdade de agir que infelizmente ela está debaixo da sua vontade pecaminosa, do pecado que existe ainda em nossas naturezas. Mesmo você que aceitou a Cristo, mesmo você que tem Cristo como seu Senhor, você já foi justificado em Deus, você já foi justificado em Cristo. Mas a justificação é um ato. Ali, quando você aceitou a Cristo, você foi justificado. Mas a santificação é um processo. Então, ou seja, o pecado ainda existe na sua vida. Infelizmente, esse pecado ele só vai ser eliminado quando nós recebemos um corpo glorificado. Mas essa realidade do pecado ainda está em nossas vidas. Adão, ele tinha livre-arbítrio, porque ele não tinha essa vontade pecaminosa dentro dele. Adão, ele era totalmente livre, então Adão sim tinha esse livre-arbítrio. Nós hoje não temos. Nós hoje então temos uma livre agência, ou seja, nós conseguimos agir de acordo com a nossa vontade. E essa vontade, infelizmente, a palavra de Deus nos diz que ela é corrompida. Nós vamos ver vários textos aí na Bíblia falando sobre isso, que o coração do homem é enganoso, Jeremias 17:9, que nós fomos concebidos em pecado, Salmo 51:5, que não há um justo sequer, todos pecaram, está lá em Romanos 3:10, mortos em nossas ofensas, está lá em Efésios 2. Então, ou seja, nós infelizmente ainda estamos neste mundo, é o famoso já e ainda não. Então, ou seja, o já, ainda nós já fomos justificados em Deus, mas ainda nós ainda não estamos totalmente libertos do pecado em nossas vidas. Então, nós temos livre-arbítrio? Não, nós não temos livre-arbítrio, porque infelizmente a nossa vontade, ela não é livre. Arbítrio, vontade. A nossa vontade não é livre, ela ainda está sobre um poder da sua própria natureza, que é uma natureza pecaminosa. O seu coração é pecaminoso. Quando você acredita no livre-arbítrio, você simplesmente está falando que a Bíblia, esses textos que eu citei aqui, são enganosos, não são verdades. Ou seja, isso é uma ofensa
a própria palavra de Deus. Nós somos influenciados pelo pecado, mesmo depois de você ter aceitado a Cristo Jesus. Então, Ivan, para encerrar, livre-arbítrio, temos? Infelizmente não, porque infelizmente nós temos uma força que existe dentro de nós que nos leva contra Deus. Nós não conseguimos escolher tudo aquilo que nós queremos. Mesmo sabendo o certo, nós escolhemos o errado. Então minha vontade não é livre. Então nós temos uma livre agência, que é uma liberdade de agir de acordo com a minha natureza, que infelizmente, é uma natureza pecaminosa. Deus abençoe vocês. Fique com Deus.